Bom dia a todos. Eu gostaria de dar início à nossa quarta aula online de bioética, onde nós vamos discutir o tema humanização. É um tema que a gente vem desde a primeira aula mostrando a importância para vocês do profissional da área da saúde ser humano, porque nós lidamos com quem? Com seres humanos. Então não adianta apenas termos competência, conhecimento e não sermos humanos. Nós não vamos conseguir um resultado, com certeza, no nosso tratamento, porque o nosso paciente, que é o ser humano, ele é composto de várias dimensões. Uma delas é a física. E, portanto, as outras dimensões não estando satisfeitas, não estando sendo respeitadas, o paciente tem sempre um grande mal-estar e ele pode não acompanhar o tratamento, ele pode não ter o resultado esperado. Então, esse tema nós demos, inclusive, como atividade complementar a vocês assistirem o filme Um Golpe do Destino. Esse filme, eu acho que demonstrou para todo mundo várias coisas da bioética, como eu brinquei com vocês, ele é uma verdadeira aula de bioética, onde mostra fundamentos e princípios da bioética muito claros em várias passagens do filme, mas principalmente mostra a diferença de atitude do médico se humanizando e dá para perceber que ele se transformou numa pessoa muito melhor como profissional da área da saúde. Então vamos começar a entender o que é a palavra humanização. No dicionário, humanização significa o ato ou o efeito de humanizar. Ou seja, humanização é todo efeito de se tornar mais humano e benévolo. Benévolo. O que é uma pessoa benévola? É quem tem bons propósitos. Então, quando a gente fala fazer o bem e evitar o mal, por exemplo, fazer o bem e evitar o mal seria sermos profissionais da saúde humanos, que nós estaremos, além de fazer o bem, nós estamos evitando um mal para o paciente, que é um desconforto de não ser bem tratado e gerando aí inúmeras consequências. Ser humano é ter como princípio possibilidades para que se possa acolher, inserir e orientar o outro nos mais diversos caminhos do nosso contexto social, das nossas interrelações sociais e pessoais. Cuidado para com o próximo, tratar o ser humano como se fosse você, é super importante. Mais uma vez eu lembro vocês do que eu falo em todas as aulas, inclusive deixei escrito na última. Vamos pensar que estamos na frente de um espelho quando recebemos nosso paciente. E aquele espelho, então, é você mesmo, não é? Portanto, se você vamos tratar o nosso paciente como gostaríamos de ser tratados. Gostaríamos de ser tratados com respeito, com carinho, com atenção e com competência, mas não só com competência. Isto leva a uma valorização da vida muito importante. E a gente vai usar aquele termo que com certeza todos conhecem. A empatia é a chave principal para a humanização, porque aspectos como acolhimento, cuidado, respeito e afeto conseguimos ter quando temos empatia com o outro. E, super importante, nos colocarmos na posição do outro, na situação do outro. Principal de tudo é o reconhecimento do valor e da dignidade do homem, considerando sua natureza, seus limites, seus interesses e seus potenciais. Limites, por exemplo, temos que lembrar que como tratamos de um ser humano que tem várias dimensões, dimensão física, psicológica, emocional, e nós temos muitas vezes pacientes que estão atemorizados, eles não estão só sofridos, eles estão com temor de alguma coisa. A pessoa doente tem medo, além de sofrer a dor, além de sofrer as consequências dessa doença, ela tem muitas vezes muitos medos. Então, temos que lembrar que, frente a um profissional humano, esses medos diminuem muito. E isso é importante que vocês saibam. A humanização
Então, mais uma definição, eu colhi inúmeras definições de humanização, não só no dicionário, como em todos os depoimentos da área da saúde. Humanização é a ação de se tornar mais humano, criar condições melhores a indivíduos, tratar o outro como humano e sem diferenças. Desculpem o com aí, mas não dá mais para apagar. Mas eu vou apagar no arquivo que vou mandar para vocês futuramente. E sem diferenças, porque somos iguais. Vocês se lembram do primeiro fundamento da bioética? Que o valor da vida humana e a pessoa humana, quais são as características da pessoa humana? Uma delas, e a primeira, é um ser único. Somos diferentes, mas temos o direito de sermos tratados com igualdade. Utilizando o instrumento humano mais importante, que é a comunicação, lembra que também entra como uma ferramenta dos princípios e fundamentos da bioética, que é o diálogo. Se nós conseguirmos nos comunicar bem com o nosso paciente, com certeza nós teremos o quê? Nós teremos uma compreensão por parte desse paciente e uma confiança por parte desse paciente. A humanização em saúde, ela consiste em realizar mudanças comportamentais, melhorando o relacionamento interpessoal e principalmente entre os colaboradores da equipe multidisciplinar. Quando a gente fala em equipes multidisciplinares, desculpem, tomei um gole de água, mas senão eu ia começar a tossir. Bom, seguinte, quando a gente fala em equipes multidisciplinares, isto não está voltado só a centros como hospitais, postos de saúde. No seu próprio consultório, não deixa de ter uma equipe multidisciplinar, mesmo até que muitas vezes vocês trabalhem no dia a dia sozinhos, mas vocês dependem de alguém que faça a esterilização, os cuidados com o seu material, ou um protético, ou no caso da ortodontia, um fonoaudiólogo para quem eles vão ter que encaminhar um paciente ou outro por necessidades específicas daquela área, um psicólogo quando o paciente for um paciente que tem muito medo, um paciente que tem muitos traumas, ou um paciente com dor orofacial que seja por um estresse. O consultório odontológico, ele é composto por vários tipos de pacientes em várias áreas da odontologia. Então, quando a gente fala em multidisciplinar ou interdisciplinar, é super importante que essa equipe multidisciplinar tenha um ótimo relacionamento humano com o profissional e com os pacientes quando tem uma ligação direta. O que é humanização? Resumindo mais uma vez e repetindo algumas das definições que a gente já deu. É um termo que faz referência a alguma prática que visa tornar algo ou alguém mais humano. Sim, humanização, humano. O humano, a humanização vem da palavra, deriva da palavra humano. É a consequência de nos humanizarmos. Pode ser usado no sentido sobre vários aspectos. Por exemplo, pode ser usado para fazer referência a uma limpeza necessária em um local ou alguma ação que procure tornar mais afável, mais simpático ou benévolo aquele próprio ambiente, aquele próprio profissional. Este símbolo que eu coloquei aí na aula, esse gráficozinho, eu acho super importante, mostrando que se não houver uma união em torno disso, de um projeto de humanização na saúde, de todos os profissionais serem mais humanos no trato, no atendimento ao profissional da área, ao paciente, fica muito difícil que a gente se diga um bom profissional. Por exemplo, dentro de um pronto-socorro, onde os profissionais, os médicos ou os dentistas, quem ali participar, que faça plantão, concordam que plantão é uma atividade dentro da área da saúde bastante pesada para o paciente, porque às vezes são 12 horas, às vezes são 24 horas ali, somente em contato com o quê? Com a dor, com a doença, com as dificuldades que
o plantonista enfrenta. Concordam que seria tão interessante, isso até já propus para alguns órgãos, para alguns hospitais da área, alguns hospitais, que fizessem, por exemplo, na sala dos médicos, qualquer plantão tem a sala dos médicos, como nas escolas e nas faculdades tem a sala dos professores, que também seria interessante se antes da gente entrar num plantão ou entrar num projeto de aula muito grande, de cursos, de congresso, tivesse, por exemplo, um videozinho de 2 minutos, de 3 minutos, mostrando alguma sugestão de projeto humanístico. Por exemplo, eu vou citar para vocês, no término da aula, alguns que já existem, e futuramente vou passar alguns vídeos desses que eu fiz uma separação. Não nesta aula, porque senão ela ficaria muito pesada, mas existem vários videozinhos que mostram para o profissional da área da saúde o quanto é importante ele estar bem com ele mesmo para que ele possa atender o seu paciente. Eles enfrentam, em alguns locais fora do nosso país, já tem esse hábito, eles enfrentam o plantão de uma forma muito mais suave, muito mais leve, com a mesma competência, com a mesma força de trabalho, só que muito mais leve. E isso faz com que exista uma recepção por parte dos pacientes, tornando também a atitude dos pacientes melhor. Então, a humanização serve para maior assistência a uma saúde de qualidade, respeitando assim todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem-estar. É ver cada integrante desse ciclo que a gente colocou acima como um ser único e complexo, cheio de qualidades e defeitos, mas acima de tudo, seres humanos, capazes de sentir, de amar e de sofrer. E enxergar no outro, independente de quem ele seja, como um ser humano, digno de respeito e consideração, de compaixão e amor, independente de suas características pessoais, independente do tipo de doença que apresente, independente da dificuldade que seja tratar essa doença. A humanização, continuando nos conceitos, ou seja, mais conceitos para vocês, achei essa fotozinha muito interessante, porque se não tivermos coração, não conseguimos ser humanos. A humanização é um processo, coração no sentido não do órgão, mas do sentimento que o coração representa. A humanização é um processo que pode ocorrer em várias áreas, como ciências da saúde, sociais, aplicadas, ciências exatas, etc. Sempre que ocorre a humanização, criamos condições melhores e mais humanas para os trabalhadores de uma empresa ou utilizadores de um serviço ou de um sistema. E quando a gente fala trabalhadores de uma empresa, profissional da área da saúde se coloca nesse ponto, porque trabalhadores de um hospital, de uma clínica, de um pronto-socorro, de um posto de saúde ou do seu próprio consultório. O seu consultório é uma empresa. E vocês se lembram na nossa primeira aula de bioética, que eu disse que a bioética era uma ciência multidisciplinar. Não a ética, ok, todo mundo sabe que é multidisciplinar, que em todos os cursos, em todas as áreas, todas as pessoas deveriam ter ética. Mas eu digo a bioética, que é a ética da vida. Concordam que qualquer área lida com a vida humana. Se formos pensar, o engenheiro constrói casas, prédios, empresas, indústrias, para quem? Quem fica lá dentro? Os seres humanos. O advogado, quando ele vai para uma audiência, ele está agindo, o juiz, ele está trabalhando em ou para condenar, ou para absolver, ou para justificar quem? Uma atitude de um ser humano. O economista, quando ele faz um plano econômico ou ele faz uma análise econômica, ele está falando o reflexo que isso tem em quem? Na população. Então, todas as áreas deveriam estudar bioética e não só ética.
Mais conceitos de humanização. Implica na evolução do homem. Vejam esse termo, evolução do homem, que foi o que a gente viu no filme Um Golpe do Destino. Ele se evoluiu como ser humano em todos os sentidos, não só como médico, mas como pessoa. Vocês viram a mudança dele até dentro da casa dele, com o contato com os familiares. Ele tenta aperfeiçoar as suas aptidões através da interação com o seu meio envolvente, com o meio que ele vive. Para cumprir essa tarefa, os indivíduos utilizam recursos e instrumentos como forma de auxílio. A comunicação é uma das ferramentas de grande importância na humanização. Vamos lá? Claro, ela é uma ferramenta da bioética, que é o diálogo, é nos comunicarmos para nos fazermos entender, para termos o consentimento do nosso paciente, que tem a autonomia de consentir ou não um tratamento. A humanização em saúde consiste em realizar, então, mudanças comportamentais na gestão dos sistemas e dos seus serviços. A grande importância da humanização em todas as áreas, saúde e outras várias áreas, como ciências da saúde, ciências sociais aplicadas exatas, como a gente falou no slide anterior, é super importante, tá? E repetindo aquilo que eu já comentei no slide anterior, deve ser estudada em caráter multidisciplinar. Aí em cima, por exemplo, mostra uma atitude de quem? De uma pessoa indo entreter, indo animar, indo levar alegria em centros, isso que eu quero que vocês desenvolvam no projeto de humanização, alguma coisa que leve algo melhor para aquele local onde está tendo um tratamento, onde existe um paciente, onde existe um ser humano da área da saúde. Por exemplo, aí do Doutores da Alegria, tá? Esse Doutores da Alegria, a grande maioria hoje não, hoje eles já abriram para mais pessoas, mas ele começou esse projeto com atores. Então, atores dentro de um hospital fazendo o entretenimento, por exemplo, nesse caso, de um hospital de oncologia infantil, ou seja, um hospital onde fica com pacientes internados nessa idadezinha que vocês estão vendo, às vezes 1 ano, às vezes 2, passando por um tratamento dificílimo, um tratamento dolorosíssimo para a família, para o paciente, e veja a carinha de alegria ou de contentamento, no mínimo, naquele momento. E eram atores, agora não, agora eles estão aceitando, tanto que existem outros 1000 projetos que copiam copiam no bom sentido, o Doutores da Alegria. E é isso tudo que a gente vai, no fim da aula, propor para vocês como nosso projeto, que eu disse dentro do nosso plano de ensino, dentro da apresentação da disciplina, que também a nossa nota agora bimestral seria que vocês participassem de um seminário, de um projeto destes, que nos passassem a ideia do que é um projeto de humanização e qual vocês selecionaram para nos apresentar. Aí a apresentação a gente conversa depois, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã, quando voltamos e quando estaremos todos juntos. Humanização na saúde, continuando esse tema, que é o centro da nossa aula, é uma nova visão de atendimento que possibilita melhores qualidade para a pessoa, tanto quanto para a pessoa atendida, quanto para o colaborador. Então, melhores qualidades tanto quanto para a pessoa atendida, como para o colaborador. É importante criar um vínculo para ter conhecimento sobre o nosso paciente, já que cada pessoa possui limitações. Qual é esse vínculo? Esse vínculo é conhecer um pouco o nosso paciente. Claro que a gente sabe que todo profissional da saúde que lida com emergência, com urgência, muitas vezes não existe esse tempo para esse conhecimento, e eles têm que agir, eles têm que interferir naquele momento. Mas vamos pensar que nossa vida não é feita só de emergências, a nossa vida é feita também de tratamentos mais longos, principalmente o cirurgião dentista. O cirurgião dentista, ele tem um paciente que o ideal é que ele consiga a fidelização desse paciente, aquele paciente se torne fiel àquele profissional, e vocês não conseguirão
fidelização de um paciente na clínica odontológica se vocês não lerem essa aula, ouvirem essa aula inúmeras vezes. Se vocês não criarem dentro de vocês cada dia mais essa atitude humana, essa atitude afável, benévola, como a gente citou já em slides anteriores. É importante criar um vínculo para ter, então, o conhecimento do paciente. Reconhecer, mais uma vez, que a pessoa é única, ou seja, a pessoa, o fundamento da bioética, a pessoa humana, ela tem como primeira característica, ela é um ser único, ela é diferente de qualquer outro ser, mas ela deve ser respeitada em todas as suas dimensões, ou seja, as dimensões que eu não vou repetir, que a gente já falou tantas vezes, mas ela deve ser respeitada. E nós somos únicos, então podemos ser diferentes, mas temos que ter o mesmo respeito, independente das nossas diferenças. É essencial, então, para o sucesso ao longo do tratamento. Aí mais uma fotozinha, não são os doutores da alegria, aí é um outro grupo que também faz um papel de humanização dentro dos hospitais. E quando a gente fala de hospital, claro que bate muito mais, né? Quando a gente vê esse tipo de atitude com crianças. As crianças realmente são muito frágeis nesse momento, mas a gente não pode também isolar esse tipo de atitude, esse tipo de frequência dessas pessoas que levam um entretenimento, que levam alegria por alguns minutos do dia ou da semana daquele paciente. Por exemplo, asilos de idosos, asilos de pessoas com comprometimento emocional, asilo de crianças. Todas essas casas de acolhimento, elas deveriam ter pessoas voluntárias que fizessem isso. Então, é isso que eu planto na cabecinha de cada aluno que passa por mim nessa disciplina, que passem a fazer esse tipo de leitura, que passem a fazer esse tipo de doação, que isso é um treino, isto é bom para quem a gente está fazendo, mas vocês não têm ideia do quanto é bom para a gente. Eu contei para vocês da Babá do Riso, né? Que depois vou até citar um pouquinho ali para investigarem um pouco mais, que saiu de dentro da nossa sala de aula, lá da Unib, da minha classe, que foi um aluno que, de repente, vendo aquele curso que a gente deu, que ele foi aluno como vocês estão sendo deste módulo, ele resolveu que ele ia buscar alguma coisa para fazer. Isso já existia no resto do mundo, em alguns países, que hoje ele tem contato. O Brasil está bem crescidinho nisso, cresceu bastante o projeto dele, hoje ligado com outros países também, até para um intercâmbio entre pessoas que trabalham no projeto, e são todos voluntários e fazem trabalhos lindíssimos, em rua, divertindo a população, sempre ligado à área da saúde, em instituições, em hospitais, em creches, em vários pontos. Isso é super importante. Um movimento de ação solidária em prol à saúde e bem-estar digno para todos. Deveria ser lançado campanhas com relação a isso, e claro, eu estou colocando aqui a ideia para vocês irem atrás, não a ideia, não, a exigência, porque vai ser a nossa atividade desse módulo, né, dessa aula. No final eu vou colocar que vocês têm que buscar, começarem a buscar para o nosso trabalho, que um dia a gente vai estar junto e vamos apresentar para todos os colegas o que cada um encontrou. Essa mudança caracteriza melhorar o relacionamento interpessoal e condições de trabalho entre os trabalhadores. Assim, aperfeiçoar o serviço de atendimento aos beneficiários, usando como ferramenta recursos instrumentais como auxílio, sendo a comunicação a mais importante. Não me canso de dizer, enquanto não soubermos nos expressar com esse sentimento, não conseguiremos nada. Aí, então, vamos ver por que tudo isso é importante. O poder do afeto, ele revigora o ser humano, não é bom só para as pessoas, para quem a gente faz. Ele revigora o sentimento das pessoas que nós estamos fazendo
tendo essa atitude, como revigora o nosso sentimento, revigora nós como seres humanos, em todos os nossos aspectos. Possibilita um vínculo essencial para o desenvolvimento pessoal e emocional de todos. Manifestar um afeto demonstra uma relação sensível às necessidades do outro. Lembram-se quando eu falei para vocês de um laboratório famoso aqui de São Paulo, que eu até fotografei, perdi essa foto, que eu também contei para vocês, porque estava só no celular, eu não tinha feito o backup e tive meu celular furtado. Mas eu tirei essa foto e posso até voltar lá um dia, porque eu tenho certeza que é impossível que alguém tenha pintado essa parede. E estava escrito numa parede muito bonita, com uma caligrafia muito bonita, quer dizer, era a decoração da sala, e era uma sala de um laboratório onde eu estava esperando para fazer uma análise biológica iam fazer um funcionamento de sangue para um exame de sangue, tá? E estava escrito: se os médicos soubessem o poder de um abraço, receitariam mais abraços e menos remédios. Concordam que, se nós temos alguém ao nosso lado, principalmente a pessoa que nos trata, que nos cuida, de uma forma mais carinhosa, mais aconchegante, mais afável, mais benévola, nós temos uma força interior que os nossos remédios passam a fazer um efeito até maior, até maior. Isso é provado, tanto que um dos temas que a gente vai colocar depois como tema de discussão é, por exemplo, placebo. O que é o placebo? É um remédio que não é remédio, ele tem o formato do remédio, a cor do remédio, quase a textura do remédio, mas não vai droga química nenhuma ali, não vai droga nenhuma naquele remédio, o que muitas vezes ele é utilizado, por exemplo, para pessoas hipocondríacas, pessoas que têm mania de doença, ou pessoas que têm exagero no uso do remédio. Então, muitas vezes existe, e isso tem que ser pedido, autorização, é muito discutido na bioética se isso é válido, se não é válido, existem pesquisas em cima disso, que o placebo, ele muitas vezes faz um efeito igual ou melhor do remédio, da droga verdadeira, tá? Então, a gente vê que, por quê? Porque o paciente teve vínculo com o profissional que receitou, ele teve um vínculo humano com esse profissional, é sinal de que esse profissional tinha um vínculo humano com o paciente. Continuando no poder que tem o afeto. É um grande exemplo no qual possibilita um contato maior com o outro e com todas as suas particularidades, ou seja, com o outro ser humano e com todas as suas diferenças, tendo o poder de reduzir o estresse e a ansiedade em diversas situações. É extraordinário, então, para todos, principalmente para aqueles que se encontram em situações difíceis, sendo importante para grandes recuperações. O que é uma situação difícil? A pessoa doente sempre está numa situação difícil, concorda? O termo paciente eu sempre questionei, porque a gente não tem que ser paciente quando estamos com dor, quando estamos nos sentindo mal, quando estamos com medo do que é aquilo, qual é essa doença, e quando sabemos, às vezes nos dá mais medo ainda, conforme o tipo de doença. Então, é muito importante que a gente perceba que o lado do paciente, e quando a gente fala para aqueles que se encontram em situações difíceis, sempre é difícil, então, portanto, sempre temos que agir com humanidade para termos algum resultado. Então, humanização na prática seria, aí é um médico tratando de uma criança, que com certeza um médico ou um dentista, que com certeza é um dentista, que com certeza ela não tá com medo, ela tá sorridente, mesmo que ela venha a sentir uma outra dorzinha, a gente que vocês vão ver na clínica de odontopediatria,
quantas e quantas vezes a criança entra rindo, abraçando o profissional, adorando o odontopediatra ou a odontopediatra, e claro, no momento do procedimento, muitas vezes choram porque teve uma dorzinha. Ninguém vai dizer que não teve nada. Até o próprio anestésico não é uma situação muito confortável, concordo? Quem já tomou a anestesia dentro de um consultório odontológico? Claro que tem. Aí entra também a humanização, a forma como o profissional vai introduzir essa conduta, principalmente na clínica infantil, para gerar a menor possibilidade de medo, para gerar a menor condição de dor nesse paciente, mas até o próprio anestésico, que é para tirar a dor, existe um lado um pouco traumático, um pouco doloroso, tá? E essa criança está tremendamente tranquila, porque o profissional fala, então saber ouvir, saber compreender, aconselhar, respeitar, ter uma fala tranquila, tá? O R ficou cobertinho ali pela minha foto, mas depois eu mando o arquivo sem a narração, que vocês vão ver que tem o teu, vou diminuir a foto, vai aparecer um R ali. Bom, então, respeitar, falar com tranquilidade, tá? Claro, muitas vezes é necessário uma voz de comando evidente, somos profissionais da área da saúde, e às vezes temos que falar firme com o nosso paciente para conseguirmos mostrar que nós sabemos o que estamos falando e o que vamos fazer, mas nunca perder o quê? A humanização nas atitudes. Importante, então, sabermos e reconhecer se um serviço de centro de saúde está feito de acordo com tais valores. Claro, o paciente enxerga. Devemos, para isso, antes de tudo, entender o que significa humanização, que acredito que depois de todas essas repetições, mostrando várias definições e várias visões do que entendemos como humanização, vocês devem ter incorporado. Vale lembrar que o paciente que procura pelo acolhimento hospitalar está sofrendo com algum mal-estar ou com alguma doença. Portanto, por se tratar de um momento delicado da sua vida, é fundamental que ele seja recebido no estabelecimento de saúde da melhor forma possível. É justamente pensando nas melhorias do processo de trabalho que foi criado pelo Ministério da Saúde no ano de 2000 o projeto de humanização hospitalar. O intuito é promover uma nova cultura de atendimento que apoie a melhoria na qualidade e na eficiência dos serviços prestados. É a integração entre os usuários e os colaboradores que vai estabelecer os vínculos necessários para o sucesso do tratamento. E todos nós queremos o quê? Ter uma vida profissional como profissionais da área da saúde, acumulando o quê? Sucessos. Acredito que ninguém queira acumular derrotas. Portanto, o processo de humanização é essencial para garantir que os processos sejam feitos da melhor maneira possível. Para a gente entender o que seria essa melhor maneira possível, é melhor importância de humanizar o atendimento. Basta considerar que o paciente não busca apenas a solução de um problema da saúde, mas também um alívio e um conforto pessoal. Todos nós, quando entramos num tratamento, entramos com o objetivo de curar aquele mal, aquela doença, aquele problema, mas queremos também sair nos sentindo melhor. Assim, é preciso considerar necessidades existenciais, atender com solidariedade e acalentar quem procura pelo serviço. Recordem o que eu digo, o que eu já disse inúmeras vezes e principalmente nas aulas de princípios e fundamentos da bioética. Devemos enxergar e tratar nosso paciente em todas as suas dimensões. Vamos de novo lembrar, cadê o espelho na nossa frente quando vamos pensar em tratar um ser humano? Se coloquem no lugar dele, vejam nele você. O que você quer de melhor para você,
tente fazer ao máximo. Temos, às vezes, limitações por vários problemas, pela instituição onde trabalhamos, pelas pessoas que ali transitam, temos, às vezes, dificuldade pelo tipo de paciente, às vezes, culturas diferentes. O paciente tem várias dimensões, uma diferente, cada um é diferente do outro, mas vamos tentar, dentro dessas limitações que teremos, tratar o nosso paciente em todas as suas dimensões e respeitarmos que as diferenças existem, mas nós temos que, como profissionais da área da saúde, minimamente sermos mais evoluídos nesse sentido. Então, o espelho é super importante. Tratem como vocês gostariam de ser tratados. Quando existe uma fragilização da saúde, a pessoa passa por diversas emoções e situações inesperadas. Nem sempre o paciente está preparado para lidar com isso. Portanto, receber um tratamento humanizado será de suma importância. Aquilo que eu já também repeti, medos, pânicos que às vezes chegam aos nossos pacientes. A fragilização não é apenas uma fragilização, nossa, como eu estou sofrido. Não, é realmente, às vezes, fora do normal esse pânico e esse medo e essa dor que o paciente às vezes chega para nos procurar. Vamos então acolhê-lo, que vocês vão ver que vocês vão ter condição de tratá-lo de uma forma muito mais efetiva. Então vejam, a humanização é multidisciplinar, a humanização deve ser usada para todos da área da saúde, pacientes e profissionais. Todos temos que ser tratados com humanidade. Nós também temos que ser tratados com humanidade dos nossos pacientes, mas temos que entender que naquele momento ele muitas vezes está muito mais fragilizado do que nós. Nós temos que estar muito mais fortalecidos para esse vínculo paciente profissional da área da saúde. O atendimento humanizado, então, acontece quando existe, claro, obrigação ética profissional, um tratamento individualizado. Cada paciente é um ser diferente. Mesmo um paciente que chega com o mesmo tipo de doença, com o mesmo tipo de dor, mas ele é diferente, cada um é diferente. Então, nós temos que entender suas diferenças, respeitar as suas diferenças. Lembra? Fundamentos da bioética. Cuidado realizado com empatia, que a gente já falou, estamos então compilando e resumindo. Atenção e um acolhimento integral. Escutar atentamente, uma escuta atenta com um olhar sensível para as questões humanas. Tratamos de seres humanos, respeito à intimidade e às diferenças, comunicação eficiente que permite a troca de informações, confiança, segurança e apoio. E, claro, uma infraestrutura adequada. Nós temos também que saber escolher o nosso ambiente de trabalho. Nós somos profissionais da área da saúde que teremos o nosso ambiente de trabalho onde nós temos o direito de dizer quero ou não quero. Então, justificar um atendimento não humano ou não correto ou sem ética porque eu trabalho num lugar que não tenha isso, calma, nós temos o livre-arbítrio de escolher quero ou não quero. Está compatível com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sou ou não. E os benefícios, como o Ministério da Saúde desde 2000 colocou projetos muito interessantes, de acordo com o Ministério da Saúde, os benefícios. A humanização deve permanecer como uma diretriz transversal que favoreça a troca de saberes. O diálogo entre os profissionais é muito importante, o trabalho em equipe e consideração aos desejos e interesses dos diferentes protagonistas do campo da saúde. Aqui a gente coloca todo mundo, equipe e paciente. Oferecer uma assistência mais humana implica no aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde, assim como exige mudanças na cultura de atenção aos pacientes e gestão dos processos de trabalho. Todos nós temos que saber o que é um tratamento humanizado. Vamos dizer, gestores de um hospital, de uma clínica, de um pronto-socorro, seja
qual o centro de saúde que existir, os gestores do consultório, do seu consultório, que é você mesmo muitas vezes, todos têm que saber, os gestores ou os professores de uma clínica, de uma faculdade, de um centro, de um hospital-escola, todos os gestores, todos têm que estar envolvidos nesse processo de humanização. Benefícios da humanização, então, continuando, do atendimento. Existem vários benefícios na implantação do atendimento humanizado e podemos destacar alguns. Um deles, memorabilidade, vem de memória. Facilidade de ser lembrado pelo paciente, vem de memória. Tá, então, pensem bem, o paciente que lembrar que ali tem um bom atendimento, que ali, naquele consultório, o dentista é humano, o dentista é competente, claro, isso é uma obrigação, desde que somos profissionais da área da saúde e fazemos um curso para sermos aquele profissional. Então, a competência vem do estudo, vem da prática, vem da insistência em acertar. Então, a competência é tudo. Essa facilidade do paciente memorizar e dizer, ali é bom e eu volto, ali eu quero e eu volto, ali eu preciso e gosto de usar. Maior eficácia no cuidado do paciente, forte relação com a ética, fidelização, facilidade em ganhar a confiança de quem é atendido. Nosso consultório, podem ter certeza, podemos hoje, com a mídia, fazer uma divulgação incrível, uma propaganda incrível do nosso local de trabalho, de nós. Mas quem vai fazer a maior divulgação do seu trabalho é quem? O seu paciente. Ele é o melhor cartão de visita que você possa distribuir, é o melhor folder que você possa distribuir, é a melhor divulgação das redes sociais que você pode distribuir. É o seu paciente quem vai fazer, é o seu paciente diretamente que vai fazer. A confiabilidade. Se o paciente for bem atendido e sair satisfeito, a chance de retorno no futuro é muito maior. Com a satisfação, abrem-se portas para a possibilidade de indicação a outras pessoas que também vão precisar do seu serviço, da sua atuação como um profissional humano. Quando outra vez o paciente precisar de um profissional da saúde, quem que ele vai procurar? Vamos pensar? Quem atende de forma humanizada o paciente, enxerga e a atitude é positiva. O paciente enxerga essa atitude, essa forma de agir, essa forma de ser, e é muito positivo isso para ele indicar vocês para outras pessoas. Aumentando a satisfação do paciente, você vai aumentar o volume das indicações. Bom, vamos então finalizando esse tema humanização que poderíamos falar aqui, conversar com vocês durante horas e horas, que é infindável, e a necessidade da repetição, que é o nosso diálogo, a nossa comunicação, para que penetre na respiração de vocês, serem humanos dentro da área da saúde, serem profissionais da área da saúde humanos. A humanização serve para maior assistência a uma saúde de qualidade, respeitando assim todos os aspectos humanos envolvidos, priorizando a excelência e o bem-estar, seja em qualquer área da saúde, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, odontologia, biomédico. Qualquer profissional da área da saúde deve ter esse pensamento. É ver cada integrante desse ciclo como um ser único, complexo, cheio de qualidades e defeitos, mas, acima de tudo, seres humanos, capazes de sentir, de amar e de sofrer, dignos de respeito e consideração, de compaixão e amor, independente de suas características pessoais. Estou repetindo porque estou concluindo isso que estou falando com vocês já há algum tempo. Humanizar, eu acho essa frase muito, muito, muito significativa. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais sempre. Num tratamento, numa atitude, paciente, profissional da área da saúde, o saber é importante, mas o saber
com humanização é muito mais importante. É muito mais, penetra muito mais, desenvolve muito mais e vocês terão um sucesso maior. Bom, há um projeto, que nem eu falei, desde 2000 foram criados dentro do Ministério da Saúde muitas coisas para mostrar essa importância desse tratamento humano junto aos profissionais da área da saúde para com os pacientes. A Humaniza SUS, eu fiz esse texto grande aí, mas é o que vocês encontram até no site do Humaniza SUS. Ela foi instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, porque em 2000 começaram as discussões da importância desse assunto dentro da área da saúde. E aí o projeto foi em 2003. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS, que é o Humaniza SUS, foi formulada a partir da sistematização de experiências do chamado SUS que dá certo. Ela reconhece que estados, municípios e serviços de saúde estão implantando práticas de humanização nas ações de atenção e gestão com bons resultados, o que contribui para a legitimação do SUS como política pública. Gente, eu sei que a gente às vezes fala muito mal de alguns órgãos do SUS, de alguns pontos onde atende o SUS. Temos que entender aquilo que eu falei durante todo esse processo dessa aula. Às vezes, a situação que ali está ocorrendo, de emergências, de urgências, de uma quantidade muito grande de pessoas que buscam o serviço, da falta muitas vezes de médico. Então, existem sim algumas limitações, mas na grande maioria o SUS está de parabéns, por incrível que a gente possa falar. Inclusive o que a gente está vivendo hoje, por conta do que estamos confinados, estamos isolados, para dar tempo de um bom atendimento. E quando eles falam isso, de termos leito para todo mundo que vai ser sim infectado por esse vírus, que vai adoecer sim. Então, nós estamos vendo uma guerra do Ministério da Saúde, combatendo uma guerra, e vão vencer essa guerra. Apenas não estávamos preparados, apenas não fomos informados no momento correto, apenas não fomos informados da gravidade do problema no momento correto. Mas o Brasil saiu na frente de muitos países, por mais que estejam metendo a boca em muitas coisas. Ele saiu na frente de países de primeiro mundo, como Itália, França, Espanha, entendeu? Por quê? Agora, poderia ter saído antes? Poderia, se lá de cima, desde setembro que esse bichinho começou a acometer a China, a gente tivesse sido informado, entendeu? Então, vamos lembrar que tudo isso que está sendo feito, eles estão falando de hospitais particulares também, desse preparo que os hospitais particulares também têm que ter, mas muito mais é o SUS. E o SUS vai dar conta de ter uma quantidade absurda dos tais respiradores, dos tais equipamentos para os profissionais que vão atender, dos leitos, dos ventiladores, tudo. Então, gente, vamos dar um voto de confiança, sabe? É humanização? Nós também temos que ser humanos nessa análise da luta que muitos centros de saúde, locais de saúde, que às vezes não se demonstram tão perfeitos e tão humanos pela demanda tão grande, tá? Por sermos um país que viemos de um desvio de dinheiro de verba da saúde durante 15 anos para mais. Então, temos que lembrar que tudo isso pesa hoje. Não é hoje que isto está acontecendo. Veio acontecendo de nós termos verbas na saúde pequenas por conta de governos corruptos que a gente teve no passado e que a gente espera não ter, não importa qual o partido que vai assumir de hoje em diante, de amanhã em diante, nós só esperamos que os partidos que forem assumir tenham também se corrigido, aqueles que não tinham essas ideias e esses ideais, tenham se corrigido, porque as pessoas mudam e as pessoas que formam aquela linha de pensamento tenham sido exterminadas e outras vão aparecer dentro da mesma proposta boa de alguns partidos, ter também esse lado de não desviar mais dinheiro de merenda, que é saúde, não desviar mais dinheiro de postos de saúde, de hospitais, etc, etc. Mas o projeto Humaniza SUS é muito bonito. E tanto que eu estou pedindo para vocês, agora, nesse próximo slide, que vocês, então, comecem a fazer
o trabalho de vocês de humanização que eu pedi, que vai complementar vai fazer parte da nossa nota bimestral, tá? E que é a leitura, a resenha do livro, que muitos estão me passando já a resenha, e realmente eu estou gostando bastante, um ou outro só eu estou pedindo que complete um pouco mais, mas e desse trabalho, de escolherem um projeto, pode ser um projeto que já exista, como pode ser algum que vocês frequentam, mas que não têm ainda tanto conhecimento, ainda não são conhecidos, mas que vocês frequentam e vocês acham super bonito esse projeto dentro desse nosso tema de humanização. Então, a gente até acabou falando um pouco de política, apesar de que eu não sou política, ao contrário, eu gosto de ser justa. Então, o projeto Humaniza SUS foi muito bonito, tem projetos muito bonitos que às vezes a gente nem conhece. E eles deram abertura a outros projetos. Por exemplo, o ONG veio com essas ideias. Quem deu ideia para começarem a ter essas ONGs trabalhando com a humanização dentro da área da saúde foram os projetos Humaniza SUS, que deram abertura. Então, alguns exemplos na saúde são o Humaniza SUS, que a gente falou bastante, Doutores da Alegria, Mãos que Cuidam, Sonho de Criança, o Doutores do Bem, Babá do Riso, que cresceu e surgiu dentro da Universidade de Ibirapuera por um aluno, meu aluno de 4 anos atrás, ONGs como Sorrir é Viver, etc, 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 etc. Tem inúmeras. Vamos ler que o nosso país está muito, muito, muito evoluído na área da saúde e nós podemos, como profissionais da área da saúde, vocês futuros profissionais da área da saúde, poderão ver que podemos fazer parte e melhorar e dar ideias e cada vez mais trabalhar nesse tema. Então, vocês receberão também, junto com essa aula, né, dentro do espaço que é o trabalho complementar, a atividade complementar, é iniciar já a sua pesquisa dentro de algum projeto destes. E eu me despeço de vocês e, se Deus quiser, mais 1 ou 2 semanas estaremos juntos, com certeza. Vamos aguardar as orientações do nosso governo, do Ministério da Saúde e da faculdade onde damos aula.